Queridos amigos, antes de começarmos o vídeo, gostaria de solicitar que se inscrevam no canal, principalmente aquelas pessoas que têm interesse em indulgências, porque durante esse próximo final de semana, se tudo o permitir, vamos trabalhar um pouco mais sobre esse tema e vamos, talvez, publicar o Manual de Indulgências da Igreja Católica. Muito obrigado, compartilhem o vídeo para que chegue a maior número de pessoas e se inscrevam no canal aqueles que não estão inscritos. Muito obrigado, Deus os abençoe e salve Maria. Que são, afinal de contas, as indulgências? Entende-se por indulgência a remissão ou perdão das penas temporais devidas a Deus pelos pecados já perdoados enquanto há culpa. Remissão concedida pela Igreja, pela autoridade eclesiástica fora do sacramento da penitência. As penas eternas são perdoadas ao pecador que faz penitência, mas nem sempre as penas temporais. Há necessidade de fazer penitência e sofrer um pouco em reparação dos pecados cometidos. Daí, a pena temporal pelos pecados. Ora, a Igreja que recebeu o poder de perdoar a pena eterna, muito mais o tem para redimir da pena temporal. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Disse assim Jesus a Pedro. Na igreja primitiva, os fiéis recebiam grandes penitências pelos seus pecados acusados. Haviam penitências públicas bem duras e longas, jejuns a pão e água por vários dias na semana e por alguns anos. Em crimes mais graves como homicídio, por exemplo, o penitente fazia 12 e mais anos de penitências públicas, algumas das quais bem humilhantes. Nas faltas mais leves, o jejum de 40 dias, uma quarentena. Depois, com o tempo, atendendo à fraqueza humana e aos tempos, a Igreja permitiu que as penitências públicas fossem substituídas por esmolas, cruzadas, peregrinações e outras obras que serviam para a expiação dos pecados. As penas canônicas foram substituídas pelas indulgências concedidas aos que fizessem algumas boas obras ou atos de piedade. Quando eram perdoadas todas as penitências, era a indulgência plenária, e quando uma parte, a indulgência parcial. Assim, quando se diz uma indulgência plenária, quer dizer que o fiel lucra um perdão de todas as penitências que deveria fazer pelos seus pecados e os castigos que deveriam merecer suas faltas com penas temporais. Uma indulgência de 100 dias de penitências por seus pecados e com uma oração recitada piedosamente ou outra boa obra pode satisfazer esta dívida que tem para com Deus. A indulgência é uma espécie de absolvição das penas temporais. É uma anistia do soberano juiz de nossas almas. Não se poderia dizer propriamente que a indulgência é a remissão das penas canônicas, mas uma remissão verdadeira da pena com que Deus castiga o pecado. Não dispensa a penitência e nem a confissão humilde dos seus pecados. Há uma noção errada sobre as indulgências. Assim, muita gente pensa que ganhar indulgências, por exemplo, de 300 dias, é perdoar 300 dias de purgatório, ou uma indulgência plenária importa numa remissão total das chamas expiatórias. Também não significa que, ao ganhar 200 ou 500 dias de indulgências pelas almas do purgatório, lhes aliviamos outros tantos dias de sofrimento. Esta medida do tempo de expiação é o segredo de Deus e depende muito do favor e das disposições de quem lucra as indulgências. A Igreja, pelos méritos superabundantes de Jesus Cristo e os méritos de Maria e dos santos, e pelo tesouro das boas obras dos justos, aplica para o bem dos fiéis neste mundo e para o alívio das almas do purgatório as indulgências. Vantagens das indulgências. Todo pecado traz como consequência duas coisas: a culpa e a pena. Pela verdadeira contrição e pelo sacramento da penitência ficam perdoadas as culpas e a pena eterna. Deus nos perdoa e nos livra da condenação eterna. Todavia, ficamos no dever da penitência e da reparação do mal que cometemos. Fica uma dívida que devemos pagar à justiça de Deus neste mundo ou no purgatório.
Se a dor destes nossos pecados não foi tão grande que tudo tivesse remido, pelas indulgências podemos diminuir e até pagar toda a nossa pena temporal. Tiramos do tesouro da igreja, formado pelo sangue de Cristo, os méritos, e de Maria e dos justos, o que precisamos para o pagamento de nossas enormes dívidas. É o que demonstram os teólogos. A igreja, todavia, nunca ensinou que as indulgências nos dispensam de fazer penitência e levar a cruz da mortificação. Com umas poucas orações e boas obras, quantas graças não podemos obter para nós e para os nossos fiéis defuntos? 3 coisas são necessárias para se ganhar indulgências. O estado de graça. Em estado de pecado grave não se lucram indulgências. A intenção é de lucrar as mesmas. Para isso basta a intenção virtual, e podemos já fazer pela manhã a intenção de lucrarmos todas as indulgências anexas às orações e boas obras que praticarmos naquele dia. E finalmente, é mister praticar as obras prescritas. Por exemplo, rezar tais e tais orações, visitar as igrejas, etc. Ora, já pelas suas condições vemos que as indulgências são de grande vantagem para quem as deseja lucrar, pois obriga-o a levar uma vida de estado de graça e procurar se aperfeiçoar sempre para poder lucrá-las com mais segurança. O estímulo das indulgências leva os fiéis a muitas obras meritórias. Para lucrar a indulgência plenária é mister a confissão e a santa comunhão, e orar nas intenções do soberano pontífice, além das orações ou boas obras prescritas para lucrá-las. Não é um estímulo para a prática dos sacramentos e para que tenhamos sempre a consciência limpa? Não perdamos o tesouro das indulgências, que é riquíssimo na Santa Igreja. A condição da confissão e comunhão para lucrar a indulgência plenária se satisfaz com a confissão semanal, ou de 15 em 15 dias, excetuadas as indulgências do jubileu do Ano Santo, que exigem uma confissão e comunhão especiais para lucrá-las. O zelo das indulgências leva o cristão a ter sempre seu coração livre do pecado e fazer penitência. Porque bem sabe que, quanto mais pura for nossa alma diante de Deus, tanto mais méritos pode obter e salvar a muitas almas do purgatório. E ademais, quantas penitências não deveríamos fazer por tantos e tantos grandes pecados que cometemos em nossa vida? Aproveitemos o tesouro das indulgências, que irão descontando nossas enormes dívidas e, além do mais, socorrendo tantas pobres almas sofredoras do purgatório. Seremos muito bem recompensados por este grande ato de caridade. Quantas vantagens, pois, nas indulgências? E como se perdem e se desprezam tantos tamanhos tesouros. A indulgência pelos fiéis defuntos. Podemos lucrar indulgências pelos nossos falecidos? Diz Santo Tomás de Aquino, com a sua autoridade de doutor da Igreja: não há razão alguma para que a Igreja, que pode transferir os méritos dos vivos, não possa também transferi-los aos falecidos. Pois Santo Agostinho ensina que as almas dos que morreram na amizade de Deus não são separadas da Igreja. Muito antes de Santo Tomás, o Concílio de Arras ensinou esta doutrina. É preciso não acreditar que a penitência aproveita só aos vivos e não aos defuntos. Muitos doutores da Igreja, como São Gregório Magno, nos seus diálogos, e outros mais antigos, ensinam esta consoladora doutrina, que vem dos primeiros séculos da Igreja. As indulgências podem, pois, servir aos vivos e aos mortos. Em linguagem teológica, podem ser aplicadas aos vivos e aos defuntos. Santa Madalena de Pazes aproveitava quantas indulgências podia lucrar pelos defuntos. Deus a recompensou com uma miraculosa visão. Uma das suas irmãs, muito virtuosa, acabava de falecer e fora condenada ao purgatório. Santa Madalena se pôs a rezar e ganhar indulgências pela defunta. Havia 15 horas que a morta havia comparecido diante de Deus, quando apareceu a santa e lhe disse, toda bela e resplandecente: adeus, ó minha irmã querida. Ó alma feliz, exclama Madalena,
Como é grande a vossa glória! Como foi curto o vosso purgatório! Vossos restos mortais ainda não foram sepultados e já entrastes na eterna pátria. Nosso Senhor revelou à grande santa que esta alma deveria ter um longo purgatório, mas se livrou em tão pouco tempo pelas indulgências que ela havia lucrado pela defunta. Conta-se na vida de Santa Teresa, a matriarca do Carmelo, um fato consolador. Uma carmelita de uma vida muito simples e que em nada se distinguia das outras, veio a falecer, e a santa a viu subir ao céu com grande glória, pouco depois da morte. De sorte que teria tido talvez um brevíssimo purgatório. E como Teresa revelasse grande surpresa com isto, Nosso Senhor lhe disse que aquela religiosa sempre teve grande respeito pelas indulgências da Santa Igreja. E durante toda a sua vida, sempre se esforçou por ganhar o maior número que lhe foi possível. E isto fez com que tivesse pago a maior parte das suas dívidas para com a divina justiça. Aliviemos o sofrimento de nossos falecidos queridos, procurando ganhar por eles muitas e numerosas indulgências. Grande parte deste tesouro é aplicável às almas. Deus aceita sempre esta satisfação dos vivos pelos mortos, diz o grande teólogo Soares. Talvez haja para nós dificuldades e obstáculos para lucrarmos indulgências, porém Deus sempre as aceita pelas almas do purgatório. O Santo Rosário, a Via Sacra, que riqueza de indulgências para os mortos, nos oferecem estas duas práticas piedosas. Recitemos jaculatórias indulgenciadas. É tão fácil repeti-las em toda parte e a toda hora. Duplo proveito. Nossa união com Deus e alívio das pobres almas. Vamos, pois, cheios de generosidade, aproveitar o tesouro das indulgências em favor do purgatório. Texto escrito e organizado pelo Monsenhor Ascânio Brandão.